O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus dizia aos discípulos: um homem rico tinha um administrador que foi acusado de esbanjar os seus bens. Ele o chamou e lhe disse: que é isto que ouço a teu respeito? Presta contas da tua administração, pois já não podes mais administrar meus bens. O administrador então começou a refletir: o Senhor vai me tirar a administração. Que vou fazer? Para cavar não tenho forças, de mendigar tenho vergonha. Já sei o que vou fazer, para que alguém me receba em sua casa quando eu for afastado da administração. Então ele chamou cada um dos que estavam devendo ao seu patrão e perguntou ao primeiro: quanto deves ao meu patrão? Ele respondeu: 100 barris de óleo. O administrador disse: pega a tua conta, senta-te depressa e escreve 50. Depois ele perguntou a outro: e tu, quanto deves? Ele respondeu: 100 medidas de trigo. O administrador disse: pega tua conta e escreve 80. E o Senhor elogiou o administrador desonesto, porque ele agiu com esperteza. Com efeito, os filhos deste mundo são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz. Eu vos digo: usai o dinheiro injusto para fazer amigos, pois quando acabar, eles vos receberão nas moradas eternas. Quem é fiel nas pequenas coisas, também é fiel nas grandes. E quem é injusto nas pequenas, também é injusto nas grandes. Por isso, se vós não sois fiéis no uso do dinheiro injusto, quem vos confiará o verdadeiro bem? E se não sois fiéis no que é dos outros, quem vos dará aquilo que é vosso? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, estamos reunidos hoje, o dia da comunidade cristã. Nós celebramos o mistério da nossa fé, juntos celebrando a liturgia do 25º domingo do tempo comum. Nos aproximando do altar e da Eucaristia, nós somos alimentados, somos nutridos pelo Senhor, que nos chama a celebrarmos o seu mistério de misericórdia. Nós vamos acompanhando hoje a liturgia da palavra. A palavra de Deus é sempre um alimento indispensável, é um alimento necessário para a vida espiritual do cristão. A palavra de Deus, ela é um alimento que não pode faltar na nossa vida espiritual, porque à medida, é através da palavra de Deus que nós vamos conhecendo melhor o Senhor e vamos descobrindo o caminho que Ele traça para nós. Vamos aprimorando a nossa vida humana, vamos educando a nossa consciência, porque a palavra de Deus, ela é para educar, ela é para exortar e ela é para corrigir. Então o cristão não pode ficar sem essa palavra, porque senão nós não nos educamos na fé. Se não há uma educação na fé,
nós nunca vamos aprender a fazer a vontade de Deus. E é a vontade de Deus que produz em nós a realização. Nós seremos realizados como seres humanos, nós seremos felizes de fato quando nós aprendermos a fazer a vontade de Deus. Então a palavra, ela precisa estar no nosso cotidiano. Não apenas a palavra escutada, mas a palavra orada, meditada, a palavra aplicada e a palavra encarnada dentro da nossa história. A cada domingo o Senhor reúne a sua comunidade e a cada domingo Ele tem pontualmente uma palavra para nós, um direcionamento para a nossa vida. A cada domingo Ele vai nos dando a graça de poder crescer, de poder entender, o que Ele propõe para nós, de poder aprimorar e amadurecer a nossa vida espiritual. Hoje o Senhor nos dá uma palavra para que nós, através dela, sejamos capazes, de termos a coragem de nos questionar se de fato nós somos bons administradores dos seus bens e da graça que Ele distribuiu de uma maneira gratuita e generosa sobre a nossa vida. No domingo passado, nós acompanhávamos a liturgia da palavra. Jesus, nós estamos celebrando o ano C, a partir do Evangelho de Lucas, e na missão pública de Jesus, o evangelista Lucas coloca Jesus sempre a caminho de Jerusalém. Toda a vida pública de Jesus, no Evangelho de Lucas, Jesus está sempre a caminho, e a caminho de Jerusalém. E no caminho de Jerusalém, ele vai encontrando as diversas situações e ele vai aplicando os elementos do reino de Deus. Ele vai pregando a palavra, ele vai formando e ele vai exortando para a vontade de Deus. Nós acompanhávamos domingo Jesus exortando os fariseus e os doutores da lei, os mestres da lei em Jerusalém. Hoje, nesse domingo, Jesus fala de maneira muito específica para os seus discípulos. Então a palavra de Jesus hoje, nesse domingo, é uma palavra educativa, é uma palavra formativa. Ele tem agora a oportunidade de falar exclusivamente para os seus discípulos. E ele vai traçando e ele vai falando para os discípulos como nós devemos proceder. E aí nós vamos entendendo que aqui Jesus vai traçando os elementos importantes para a nossa vida cristã. Aquilo que não pode faltar na vida do cristão são os elementos essenciais, aqueles elementos que nos definem como verdadeiro cristão. Então Jesus vai nos direcionar hoje, de maneira particular, para que nós nos eduquemos à sua vontade. Então a liturgia hoje, ela fala da dimensão da justiça. O ser humano precisa construir a sua história a partir da prática da justiça. Tudo que é injusto é contra o Evangelho. Toda postura injusta, ela oprime uma situação, ou ela oprime uma comunidade. Então toda postura injusta, ela produz o efeito contrário, ela mata, ela impossibilita do ser humano ser feliz. Então Jesus elenca o elemento da justiça, a virtude da justiça, como fundamental para nós. Nós precisamos ser justos, nós precisamos aprender a cultivar dentro de nós a prática da virtude da justiça. E as leituras que nós escutamos nos ajudam a compreender isso. Logo na primeira leitura de hoje, nos é dado um trecho do profeta Amós. O profeta Amós, diferente dos outros profetas em Israel que vieram de linhagem de profeta, o profeta Amós não era da linhagem de profetas. Era um homem do campo que não vinha de uma família de profetas, que não estava ligado a grupos religiosos nenhum. Era um homem simples do campo, e Deus usou esse homem simples do campo para exortar as autoridades de Israel no tempo da sua profecia. Porque Israel está num tempo muito difícil, num tempo de muita opressão. Não há mais a divisão
não há mais a distribuição necessária para o povo viver bem, para o povo viver com dignidade. Então toda a riqueza estava centrada numa pequena parcela da sociedade, e essa pequena parcela da sociedade oprimia e tirava a vida do povo, impedia que o povo crescesse. Então era o povo que estava passando por uma experiência de miséria muito grande, uma experiência de opressão sem medida, e Deus suscita o profeta Amós e manda dizer a Israel: olha, vocês que estão oprimindo os pobres, vocês que estão usando da estrutura de poder que vocês têm para humilhar os pobres, chega, porque Deus se levantou a favor. Deus vai levantar a sua mão e Ele vai aplicar a justiça, porque vocês estão tirando, vocês estão matando a vida do povo. Mas é importante que quando nós escutamos essa profecia, nós vamos entendendo a importância da palavra de Deus na nossa vida e na nossa história, porque ela sempre vem responder uma necessidade particular da história do povo, na caminhada do povo. E essa mesma experiência de Israel vivida na época do profeta Amós, ela se repetiu, e ela se repete em todos os momentos da história. Não é tão diferente daquilo que nós vivemos no hoje da nossa vida. Nós vivemos também uma experiência de muita opressão, porque nos é tirado muitas vezes os valores que dignificam a nossa vida. Nos é tirado aquilo que é essencial para viver com dignidade. Mas a presença de Deus é uma presença sempre atuante, porque Deus não cruza os braços diante do sofrimento do seu povo, mas Ele tem sempre uma resposta. Deus se levanta e Ele manifesta a sua justiça, Ele manifesta a sua misericórdia, porque Ele está sempre levantando homens e mulheres que sintam a dor de um povo que sofre. Deus está sempre atuando na vida desses homens e mulheres que se deixaram tocar pelo Espírito de Deus. Em meio a tanta opressão, nunca vai faltar homens e mulheres moldados pelo Espírito de Deus, que não se cruza diante do sofrimento de uma comunidade, diante do sofrimento de uma sociedade que tantas vezes se torna vítima da ganância humana, se torna vítima do egoísmo humano. Nós vamos acompanhando hoje o que Jesus está nos falando, e é muito sério. Jesus conta uma parábola para formar os seus discípulos, né? E Ele está sempre usando dessa literatura para facilitar a compreensão dos discípulos na formação para a continuação da sua obra redentora, salvífica e misericordiosa. E quando nós escutamos hoje Jesus contando essa parábola do homem rico que tinha um administrador que administrava de maneira injusta, esse homem rico é Deus. Jesus está trazendo a imagem de Deus. É a figura de um Deus que na sua riqueza Ele distribuiu os bens para que nós pudéssemos administrar. Então está na figura desse homem rico a figura de Deus, que distribuiu a sua riqueza para nós, para que nós pudéssemos nos constituir, para que nós pudéssemos viver com dignidade. O grande problema é porque muitas vezes nós somos levados por esse sentimento de egoísmo profundo que entra em nossa alma, que entra na nossa consciência e nos impede de entender que todos nós temos direitos. Todos nós temos direitos de viver com dignidade. Todos nós temos direito de ser gente. Todos nós temos direitos que precisam ser respeitados. O grande problema é que na administração de tudo isso que Deus nos deu, nós queremos reter apenas para nós. E aqui está o grande problema, porque nós estamos colocando a ideia do lucro como centro da vida humana. E enquanto nós entendermos dessa maneira, nós nunca seremos capazes de compreender aquilo que Jesus nos ensina
no evangelho de hoje. É preciso que nós tenhamos a capacidade de abrir o coração para o outro. Aqui está centrado o grande problema da humanidade. O mundo tem sua riqueza. E todos nós nascemos e Deus nos deu o dom para isso, para experimentarmos dessa riqueza. O problema não está no ter, mas o problema está como nós adquirimos. O problema é a pedagogia que nós usamos para ter. Não é pecado, a palavra de Deus nos educa em relação a isso. Deus, é desejo dele que todos nós nos desenvolvamos. É desejo de Deus que todos nós tenhamos aquilo que é necessário para vivermos com dignidade. É desejo de Deus. Mas onde é que mora o grande problema? É porque um pequeno grupo nos tira esse direito e acaba retendo tudo para si. Diante de tanta riqueza, há uma pobreza muito grande, há uma contradição enorme no mundo. Nós olhamos e contemplamos uma riqueza, mas nós não temos acesso a isso. Nós contemplamos a diversidade dos bens, mas nós não temos acesso, porque nos impedem de ter acesso a isso. Onde é que está o problema? O problema está na consciência humana. Nós nos deixamos levar pelo espírito de ganância, e nós estamos sempre querendo para nós, sem olhar o outro. Nós estamos sempre querendo tirar do outro, reter o que é do outro para nós. E esse caminho é destruidor, esse caminho destrói a humanidade, esse caminho destrói sonhos, esse caminho destrói projetos. E quantas pessoas são vítimas disso? Quantas pessoas são vítimas dessa soberba do homem? Quantas pessoas são vítimas da incapacidade do ser humano partilhar, ser generoso? Por isso que hoje, quando Jesus conta para os discípulos essa parábola, ele está dizendo qual o grande compromisso nosso como cristãos. Talvez para muitos ache que a religião é para falar só de religião. Não, que a igreja não tem que se importar com as questões sociais. Jesus nos deu uma grande missão de olhar para o homem de uma maneira integral. É sim a nossa responsabilidade de nos levantar contra todos aqueles que oprimem a vida. E ai da humanidade se nós não fizéssemos isso, porque é através de posturas como essas que o ser humano ainda tem e ainda conserva os seus direitos, mesmo que tantas vezes burlado, mas ainda há uma luta na busca por esses direitos. Então é nossa missão como cristão também, é nossa missão olhar para o ser humano de uma maneira integral, não apenas na dimensão espiritual, mas olhar para o ser humano como gente. Nós temos uma responsabilidade. É isso que Jesus está dizendo hoje para os discípulos, quando conta essa parábola do administrador injusto. E essa parábola, ela é pontual para a gente entender que é preciso mudar a nossa postura, que é preciso que nós transformemos a nossa consciência. Hoje nós encontramos no evangelho, na parábola que Jesus conta, e o patrão e o homem rico elogiou o administrador injusto. Como assim? Deus elogiou a ação injusta desse homem? Deus elogiou a prática injusta desse homem? Quando nós olhamos para o texto bíblico, talvez nos dê essa ideia, mas o texto está querendo falar de uma outra coisa. O texto está dizendo que é preciso que nós modifiquemos a nossa postura e que nós mudemos, que nós transformemos a ideia de conduzir a nossa vida. O dinheiro e o lucro não está acima
do ser humano. O mais importante não é o dinheiro, o mais importante não é o lucro, porque aquele homem administrador vivia pelo lucro, o sentido da sua vida era o lucro, mas de repente ele entende que nós não podemos colocar a nossa vida, nem fundamentar a nossa vida nas coisas que perecem. Existem coisas que hoje estão nas nossas mãos e amanhã não está. Existem coisas que a gente adquire por algum tempo, depois elas se acabam, a traça corrói. Isso não é o mais importante. O centro da vida do ser humano nunca poderá ser o dinheiro, nunca poderá ser o lucro. Não é o lucro pelo lucro. Está errado. Esse sistema destrói. Esse sistema tira a dignidade do ser humano, tanto aqueles que são vítimas, como aqueles também que provocam. O homem jamais poderá ser feliz quando ele entender que o sentido da sua vida é o lucro, é o dinheiro. O ser humano jamais vai ser feliz elaborando dentro de si essa consciência, porque é uma consciência medíocre. E aquele homem, Jesus elogia a mudança de postura daquele homem. Ele entende que existem outros valores mais importantes. Os vínculos afetivos são muito mais importantes do que os vínculos do lucro. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou perder a minha administração. O meu Senhor vai me tirar o meu emprego. E eu passei a minha vida toda vivendo disso. Eu não sei fazer outra coisa senão isso. Aí ele começa a pensar: cavar, eu não tenho forças. Mendigar, eu não tenho coragem. O que é que eu vou fazer? Já sei. Eu vou chamar as pessoas que estão devendo ao meu patrão, e eu vou propor para eles um outro caminho. É a postura transformadora, é o sentido. Aquele homem começa a compreender que não é o ter coisas, que não é o ter dinheiro que dá sentido à sua existência, mas os vínculos que nós podemos criar na relação com os outros. Nesse domingo, a palavra de Deus quer chegar ao nosso coração e quer nos perguntar de que maneira nós temos administrado os bens que o Senhor nos deu a graça de ter. Ele está acima de qualquer coisa na sua vida. O seu dinheiro está acima da sua família. O seu dinheiro está acima da sua relação matrimonial. O dinheiro está acima da sua consciência. Nós precisamos nos perguntar de que maneira nós administramos os bens que nós temos. Esses bens eu uso como? De que maneira eu uso o dinheiro que eu possuo? De que maneira eu estou usando os bens que eu construí durante toda a minha vida? Para oprimir as pessoas? Para me tornar superior aos outros? Eu estou usando o meu poder para oprimir as pessoas, para humilhar as pessoas? Olha o que é que o Senhor está dizendo hoje, de uma maneira muito enfática: cuidado. Quando nós entramos nessa ideia, nós corremos o grande perigo de deixar escapulir o dom de administrar que Deus nos deu. Cuidado, porque aquele que te deu o dom de administrar, se você não age da maneira correta, ele passa para outro, ele entrega a outro. Nós precisamos ter muito cuidado na forma como nós estamos lidando com os recursos que nós possuímos. Se Deus nos deu sabedoria, se Deus nos deu a graça de podermos usufruir do nosso trabalho, dos bens que nós conseguimos, Ele nos deu para que nós também pudéssemos partilhar, não usar de uma maneira incoerente. Não deixe nunca, meu filho e minha filha,
Não deixe nunca a ganância entrar no seu coração. No dia que a ganância entrar no seu coração, essa ganância destrói tudo. Destrói tudo. Nunca queira ter o que não é seu. Aquilo que não é seu, não lhe pertence. Quando nós trazemos para nós, quando trazemos o que não é nosso, nós estamos trazendo desgraça para dentro das nossas casas. Quando nós usurpamos, quando nós tiramos dos outros, quando nós usamos da corrupção, nós não estamos pegando um simples bem. Quando eu pego um lucro que não é meu, eu não estou pegando um lucro, eu estou pegando uma maldição. Eu estou trazendo para dentro da minha casa uma maldição. Aquilo que não é nosso não pertence a nós. Nunca queira ter as coisas querendo derrubar as pessoas. Nunca queira crescer querendo derrubar os outros, porque você não vai se permanecer de pé. Ninguém que usou de maneira incorreta para estar no poder permaneceu, porque Deus derruba. Deus derruba. Quem está lá em cima, mas usou de um caminho errado, pode ter certeza que quando nós construímos a nossa casa na areia, o vento derruba. Deus nos deu sabedoria, Deus nos deu inteligência, Deus nos deu coragem, Deus nos deu criatividade. Então eu não preciso tirar do outro. Quando nós olhamos para a sociedade, é isso que nós contemplamos. Nós contemplamos uma sociedade que desacredita da sua capacidade. Então estão sempre querendo tirar, estão sempre querendo usurpar o que é nosso e o que é para distribuir para todo mundo. Coração de Deus é uma ferida quando Ele olha para a sociedade e vê tantas crianças que ainda continuam morrendo por desnutrição. Quantas pessoas estão em situação de miséria nas favelas, nas vielas, nas periferias das ruas, que não têm direito a nada. Pessoas que tiveram seus direitos roubados, que tiveram seus sonhos matados pela ganância do ser humano. Quando Deus olha para esse mundo que nós vivemos e vê tantas injustiças, o seu coração sangra. E nós olhamos e percebemos, tudo isso é fruto de um coração soberbo, de um ser humano que ainda não se deu conta. Nós olhamos para esse mundo tão perverso que nós vivemos, para as situações que nós encontramos todos os dias, e aí nós dizemos: meu Deus, poderia ser tudo diferente se nós soubéssemos administrar para o bem comum de todos. O problema é que nós administramos para nós e não para os outros. Nós queremos para nós, o outro que se dane. É importante que eu esteja bem na minha casa. É importante que eu tenha a minha vida toda equilibrada. É importante que eu tenha meu carro, que eu tenha minha conta no banco. Mas eu não sou capaz de entender que o outro também tem o mesmo direito. Que o outro possui o mesmo direito. A palavra de Deus hoje é muito acertada ao nosso coração. É para mudar a nossa consciência. Nós podemos fazer sim a grande diferença. Nós não precisamos esperar que as estruturas grandiosas e os homens dos poderes mudem, porque eles não vão mudar. Eles estão com seus corações fechados, eles não se importam, eles não querem saber, eles oprimem, eles manipulam. A mudança precisa acontecer em nós. Nós precisamos fazer a grande diferença. Eu fico pensando tantas vezes que nós corremos 24 horas e 24 horas para nós da comunidade é insuficiente para tantas coisas que precisam ser feitas, né? O quanto nós corremos para manter casas de recuperação, projetos sociais, e a gente vai percebendo como é difícil convencer o coração humano de que nós precisamos partilhar. O grande milagre da humanidade está na partilha, e a grande desgraça da humanidade está na mesquinhez.
Se nós tivermos o dom da partilha, nunca vai nos faltar nada. Nunca, nunca. Não seja mesquinho, nunca. Nunca negue a quem lhe pedir. Estenda a mão e partilhe, porque Deus vai providenciar, Deus vai fazer você prosperar. Certa vez Deus mandou o profeta Elias, depois mandou o profeta Eliseu numa cidade a uma viúva em Naim. E mandou Elias, que estava faminto. Deus disse: vai naquela casa e pede pão. E Elias foi e bateu naquela casa, Eliseu também. E pediu, e a mulher saiu e disse: não, eu só tenho um pouquinho de farinha, vou fazer um pão, e eu e meu filho vamos comer, e nós vamos morrer, porque não dá mais para sobreviver nesse lugar, a crise está grande. Elias disse: Deus mandou dizer que você fizesse o pão e partilhasse comigo. Aquela mulher entendeu que havia uma ordem de Deus ali. Ela entrou, fez o pão, deu a Elias. Quando ela voltou, a sua vasilha estava repleta de farinha, para dizer assim que quando nós partilhamos, Deus multiplica. Se pergunte por que talvez as coisas estejam sumindo muito rápido de você. Será que não é o espírito de mesquinhez que está na sua consciência e no seu coração? Filhos, olha que palavra linda de transformação que o Senhor está nos dando hoje, nesse domingo, para mudar e dar qualidade de vida a nós, para nos dar qualidade de vida. Então nós temos uma responsabilidade, eu e você. Eu não posso e eu não preciso esperar que o outro faça para fazer. Não espere, não espere. Não espere que o outro faça, faça. Coloque a sua mão na massa. Faça a sua parte. Olha o que é que Jesus está dizendo hoje para nós. Quem é fiel no pouco vai ser fiel no muito. Mas quem não for fiel no pouco, jamais vai ser fiel. Às vezes eu escuto pessoas que dizem assim: se eu tivesse, eu colaborava. Está errado. Colabora sem poder. Porque se tu não tens a coragem de colaborar quando tu não tem, quando tu tiveres, tu também não vai. São esses pequenos detalhes que vão fazer a grande diferença. Mas o Senhor está colocando hoje nas nossas mãos essa palavra que nos faz perceber, realmente, como cristão, eu preciso ser a grande diferença no mundo. Eu não me fiz cristão para ter um nome. Eu não me fiz cristão para ter um título. Eu me fiz cristão para ser a grande diferença no mundo. Jamais teria sentido eu passar por esse mundo e eu não ter dado da minha vida ao outro, gastado a minha vida pelo outro. Jamais teria sentido. Nós somos cristãos para mudar o mundo, porque nós trazemos uma consciência nova que foi nos dada por Jesus. O cristianismo é uma grande pérola para o mundo. O cristianismo é necessário para o mundo, porque nós trazemos uma consciência nova deixada por Jesus. Amém, filhos? Guarde no seu coração essa pregação dessa noite. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado e amado. A cada 10 dependentes químicos, 1 está em tratamento. Ajude-nos a manter a nossa casa para dependentes químicos. A Casa da Misericórdia. Fale conosco. 3521-4151. 3521-4151.